Então, meninas, esses capítulos 6 e 7 eles estão bem interligados, né? A gente vai ver Tim Keller tratar aqui sobre três pontos principais, assim, vamos dizer, pelos quais as pessoas se queixam mais de não conseguir confiar na Bíblia, né? Não confiar na palavra. Ele vai dizer isso no capítulo 7 só, né? Mas já falando, já trazendo para agora, esses pontos, né, são a ciência, a história e a cultura, né? Então ele vai trabalhar em cima dessas críticas, dessas queixas, dessas pessoas que trazem, né? Assim como todo o resto do livro ele tem trabalhado em cima dessas queixas, ele vai aqui, então, no capítulo 6 falar sobre a ciência. Aqui logo no comecinho do capítulo tem esse depoimento, né, que essas pessoas aqui dizem: minha formação científica torna difícil, se não impossível, aceitar os ensinamentos do cristianismo, disse Thomas, jovem asiático residente de medicina. Como evolucionista, não posso aceitar os relatos pré-científicos da Bíblia sobre a origem da vida. Em seguida, temos Michele acrescentando, né, dizendo: e a Bíblia está cheia de relatos de milagres. Também estudante de medicina, ela diz que simplesmente não é possível que tenham acontecido. Então, esse capítulo vai abordar a dificuldade das pessoas que têm maior relação com as ciências, né, de crer nos escritos da Bíblia. De início, em que ela vem falar sobre os milagres, né? Como os milagres, foi uma queixa que apareceu aqui no depoimento, eles têm essa importância para a fé cristã e como a ciência tem essa desconfiança com os milagres, né? Porque ou ela prova, né? Prova como alguma coisa poderia ter sido acontecido por vias científicas, ou mostra que tal coisa não poderia ter acontecido, né? Então, a gente sabe que muitas pessoas dizem que esse tipo de crença era útil quando não se havia ciência, né? A crença em milagres, crença em sobrenatural para explicar fenômenos naturais, mas hoje em dia se apoiam na crença científica para dizer que não se precisa mais crer nessas coisas. Mas aqui, Tim Keller vai dizer que essa desconfiança científica em relação à Bíblia começou com a crença iluminista de que os milagres não são compatíveis com a cosmovisão moderna e racional, né? Então, a partir dessa pressuposição, os especialistas se voltaram para a Bíblia e afirmaram que os relatos bíblicos não são confiáveis, pois contêm descrições de milagres. A premissa dessa afirmação é que a ciência provou que milagres não existem. No entanto, há um salto de fé embutido nessa declaração. Mais uma vez, Tim Keller vem mostrando para a gente essa questão de contradições ou de saltos de fé, né? Que é essa primeira parte está voltada em relação a isso, né? As pessoas quererem contrariar uma crença sem perceber que elas estão desenvolvendo a própria crença dela. Ele diz que uma coisa é dizer que a ciência se encontra equipada para verificar somente causas naturais e não se pode manifestar a respeito de outras. Coisa bem diferente é insistir que a ciência comprova ser impossível a existência de outras causas, né? Então, a ciência, ela, através dos métodos naturais, ela estuda os fenômenos naturais, mas querer explicar fenômenos sobrenaturais pelos métodos naturais, ela mesma está, né, se contradizendo, sendo incongruente com a própria metodologia científica. Então, Tim Keller diz que isso é uma pressuposição filosófica e não uma descoberta científica, né? Mais uma vez, tem uma questão de uma crença filosófica por trás dessas declarações, né? Sem que as pessoas percebam, por mais que elas achem que estejam fundamentadas na razão, fundamentadas em algo mais sólido, científico, né? Elas também estão colocando questões pessoais de crenças aí, e às vezes sem se dar conta disso. E ele diz que para ter certeza de que milagres não acontecem, você precisaria estar absolutamente convencido de que Deus não existe. E isso também é um elemento de fé, como ele já falou em outros capítulos, né? A existência de Deus não pode ser provada e nem desacreditada pela experiência científica.
Em seguida, ele vai falar da questão do evolucionismo, né? Ele trata principalmente desse assunto, na questão da ciência, porque eu acho que é o que as pessoas têm mais dificuldade, né, em se manter cristãos e acreditar em evolucionismo, e acreditar na ciência. Então, ele diz que teve muita experiência com várias pessoas que, ou em virtude dos seus estudos, deixaram de crer na fé cristã, ou em virtude da fé cristã, adotaram uma posição anticientificista, né, em relação a diversos tópicos, a diversos aspectos. E muitas pessoas dizem que é muito difícil para elas crer nos dois, né? Estar envolvido com os dois. E ele vai dizer que tem um problema muito sério aí quando o evolucionismo se transforma em uma teoria totalmente inclusiva e explica tudo, né? Porque aí o evolucionismo vai se tornando também uma cosmovisão, uma visão de mundo. E isso é um problema, né? Ele vai mostrar mais para frente, né, que existem formas de relacionar ciência e religião, mas que partir logo para essa, né, de que ou é tudo ou é nada, a gente recorre aos extremos. Vocês querem falar alguma coisa até aqui, meninas? Alguma coisa que vocês marcaram, que vocês acharam interessante? Não? É à vontade, tá? Ele cita aqui Francis Collins, né, que publicou The Language of God. É um eminente pesquisador científico e chefia o projeto do genoma humano. Ele acredita na ciência evolucionista e critica o movimento do desígnio inteligente. Aqui no Brasil, acho que é design inteligente, né? Acho que isso é uma tradução um pouquinho errada, que rejeita a transmutação das espécies. Collins, porém, crê que ainda assim a sintonia, beleza e a ordem da natureza apontam para um Criador divino e descreve sua conversão do ateísmo para o cristianismo. Inclusive, se eu não me engano, tem um, um mini documentário com Francis Collins na ABC2, né, na Associação Brasileira de Cristãos na Ciência. Então, Tim Keller veio dizer aqui que ciência e religião podem se relacionar de quatro maneiras, né? No conflito, no diálogo, na integração e na independência. O conflito, né, se encaixa justamente aqueles que estão ou adotam completamente um ou adotam completamente o outro, né? Estão como se estivessem em guerra, uma guerra declarada, como ele coloca aqui, como pensadores como Dawkins, né? Que adota a questão da ciência e realmente se põe contra a fé. E no outro extremo estão aqueles que acreditam que a fé é basicamente algo privado e subjetivo e, como tal, não guarda nenhuma relação com a esfera da experiência empírica, né? Então, eu posso crer nas minhas crenças religiosas, mas isso não deve interferir na forma como eu me relaciono com o mundo, me relaciono com as questões científicas e tudo mais. Então, esses dois estão nos extremos, né? O conflito e a independência. No meio desses dois, né, a gente vai ter essas posições que são um pouco mais moderadas, né, por assim dizer, onde elas vão estar, como ele vai dizer, né, uma vai adotar uma posição evolucionista, né, que ele vai explicar aqui, né, para quem se interessa mais sobre essas coisas, é, pode pesquisar melhor, né, ler sobre isso melhor, mas eu não vou abordar aqui, porque não é tanto da minha área. Mas ele diz que é possível crer nesse tipo de evolução que é mais restrita, né, não como uma cosmovisão, sem negar a fé cristã, né? E essa outra posição vê uma evolução guiada por Deus, né? Como Deus usando um instrumento da evolução, algo que ele quis para operar, para realizar. Então, ele mostra aqui que a ciência talvez não seja capaz de explicar todas as coisas a respeito da existência humana de tal modo que satisfaça todos os pensadores. Né? Ele diz que essa posição, né, de Dawkins, que é conflituosa, que tem essa questão, né, de ou é tudo ou nada,
isso são alguns cientistas que adotam essa posição e que a gente vê muito na mídia também, né? Ele fala logo no começo do capítulo sobre como a mídia coloca muito a ciência e a fé como antagonistas, né? Os documentários, as reportagens, é sempre colocando uma contra a outra, sendo que há vários cientistas que creem em Deus, vários são cristãos, professantes, praticantes, mas sempre os que aparecem querendo, né, colocar a fé para trás, ou porque desmentiu isso da Bíblia, porque tal coisa aconteceu, né, e provou que não é verdade, sendo que existem outros estudos, existem outras perspectivas que não estão sendo tão expostas assim. E a gente sabe que tem diversos cientistas que são cristãos, né, que não negam a Bíblia, que acreditam em milagres, que acreditam, né, em tudo que está escrito e que são cientistas excelentes, né? Como eu falei, a ABC2 é um lugar que a gente pode encontrar vários escritos e várias posições também sobre fé e ou fé e religião, sobre ciência e religião, né? Ciência e fé. Nesse próximo tópico, Tim Keller fala sobre a questão, né? O evolucionismo não desacredita a Bíblia, e aqui ele vem falando dessas posições mais intermediárias de uma forma mais profunda, né? Mas dizendo que esses cristãos estão aceitando a autoridade da Bíblia e concordando que o objetivo primordial da interpretação bíblica é descobrir o sentido original do autor bíblico que procurava ser entendido por seu público, né? Então, ele tem essa compreensão da interpretação bíblica, né? Que às vezes não chega a todas as pessoas e que às vezes essa postura é adotada do outro lado, né? Ele vai dizer que tem cristãos que também vão adotar uma postura de conflito com a ciência, né? Essa posição do conflito não vem só da ciência, mas vem dos cristãos também que querem negar todos os estudos, as pesquisas, tudo isso por causa da fé. Dri falou aqui no chat que achou bem interessante essa parte e lembrei do resgate que a reforma trouxe, e que toda a nossa vida é a serviço de Deus, seja como sapateiro, donas de casa, cientistas. Sim, verdade. Aqui na página 123, Tim Keller diz assim: o que podemos concluir? Como os cristãos adotam posições diversas quanto ao sentido de Gênesis 1 e quanto à natureza da evolução, os que consideram o cristianismo um todo não podem permitir que esse debate interno os distraia. O cético que busca respostas não precisa aceitar nenhuma dessas posições a fim de abraçar a fé cristã. Ele deve sim concentrar-se nas alegações centrais do cristianismo e ponderá-las. Somente depois de tirar conclusões sobre a pessoa de Cristo, sobre a ressurreição e sobre os pilares da mensagem cristã, é que a pessoa deveria examinar as várias opções com relação à criação e à evolução. Então, aqui tem que ela chama a atenção para a centralidade da fé cristã, né? Às vezes a pessoa quer começar a discussão por outros pontos, né? Seja esse de ciência, como a gente vai ver lá na frente, né? Pontos de contradição. E ele vai dizer, olha, o centro, né? As conclusões primordiais têm que ser sobre a pessoa de Cristo, sobre a ressurreição, sobre a mensagem do Evangelho, e as outras coisas devem ser estudadas depois, né? Devem ser avaliadas, examinadas para a vida da pessoa depois. Porque muitas vezes a gente quer fazer o contrário, né? A gente quer crer em Jesus se minhas teorias sobre tal e tal coisa estiverem corretas. Eu vou crer em Jesus se eu descartar tal e tal versículo, né? Se eu encontrar uma forma de concordância entre o que eu estou lendo e o que eu acho, né? E ele vai explorar isso mais no próximo capítulo, mas como eu disse, eles estão tão ligados esses capítulos, né? Fica difícil não remeter ao próximo capítulo. Então, ele vem concluir com esse trecho Curando o Mundo, dizendo que o autor de um antigo documento cristão, ah, eis o autor de um antigo documento cristão nos dizendo que alguns fundadores do cristianismo não conseguiram acreditar no milagre da ressurreição, mesmo olhando diretamente para Jesus e tocando com as próprias mãos. Não existe razão para que isso conste do relato, a não ser a historicidade de fato, né?
Essa parte ele vai falando, né, de como também alguns dos apóstolos duvidaram. O trecho nos mostra várias coisas. Primeiro, é um alerta para não pensarmos que apenas nós, indivíduos modernos e de raciocínio científico, nos debatemos com a ideia do elemento miraculoso, ao passo que os povos antigos e mais primitivos não tinham a mesma dificuldade, né? Então, o que ela mostra, olha, não é só a gente que tem a dúvida, né, perante milagres. A própria Bíblia mostra que algumas pessoas tinham dificuldades em crer, né? Tinham dificuldades em crer na ressurreição, né, de Lázaro, na ressurreição da menina, tinham dificuldades para crer nas curas, para crer nas expulsões de demônios que o Senhor operava. E ele vai dizer, isso não é uma coisa da gente, mas isso é uma coisa que acontece há muito tempo, né, entre vários povos. Em segundo lugar, essa passagem também é um estímulo à paciência, né? Pois mostram que todos os apóstolos se tornaram grandes líderes, mas alguns tiveram mais dificuldades para crer do que outros. No entanto, o aspecto mais esclarecedor do texto é o que ele diz a respeito do propósito dos milagres bíblicos. Eles não apenas levam à fé cognitiva, mas também, principalmente, ao louvor, ao espanto e à admiração. Os milagres de Jesus, em especial, nunca foram truques de mágica que serviam apenas para impressionar e coagir. Nunca vemos Jesus dizendo algo assim: estão vendo aquela árvore? Vou fazê-la se incendiar. Em vez disso, ele utilizou o poder dos milagres para curar os doentes, alimentar os famintos e ressuscitar os mortos. Por quê? Nós, indivíduos modernos, pensamos em milagres como a suspensão da ordem natural, mas Jesus queria que eles fossem a restauração da ordem natural. A Bíblia nos diz que no início Deus não pretendia criar um mundo para que houvesse doença, fome e morte. Jesus veio para redimir onde houvesse erro e curar o mundo onde houvesse tristeza. Seus milagres não são apenas provas de que ele detém poder, mas também uma maravilhosa amostra do que ele fará com esse poder. Os milagres de Jesus não são um simples desafio para a nossa mente, mas também uma promessa para o nosso coração de que o mundo que desejamos está a caminho. É importante que a gente tenha em mente, né, o propósito do texto, o propósito das ações de Deus, das ações da pessoa de Cristo, né? Porque muitas vezes a gente está lendo a Bíblia com os nossos olhos de hoje, com as nossas questões de hoje, né, suspendendo todo o propósito do Senhor com o texto, né? Todo o propósito dele nos escritos de Gênesis, que são diferentes dos escritos de Apocalipse, né? Em toda a Bíblia nós vemos o Senhor, nós vemos o Senhor trabalhando, né, para restaurar, para redimir, para salvar, mas muitas vezes a gente está lendo trechos específicos, procurando respostas para algumas questões que não está ali, né? Então, que ela chama atenção para isso, né? Como a gente precisa entender o propósito da palavra, né? Seja aqui nos milagres, como ele falou, ou como ele falou um pouco antes também, no sentido da interpretação bíblica, né? Da gente entender o que está sendo escrito para o público original, né? Não que a gente não possa aprender mais do que isso, mas a gente não pode aprender fora disso, né? Um ensinamento que vai divergir do que tá sendo explicado, do que está sendo exposto ali. Então, é importante que a gente pense, né, realmente na nossa cosmovisão, né, completa, mediante a palavra de Deus. Tem várias coisas que nós podemos crer, acreditar a partir da ciência, a partir da nossa experiência, mas que esses sentimentos, essas crenças, né, a busca por uma razão, por uma racionalidade superior, não venham a ofuscar o nosso pensamento, né, através da palavra de Deus, né, que seja sempre Ele, né, a palavra do Senhor, o Espírito do Senhor a guiar, né, e iluminar os nossos olhos, a nossa visão de mundo, para que a gente possa ver. Vocês querem falar alguma coisa do capítulo 6? Algum comentário? Algum trecho que eu não falei? Que eu falei?
Então, vamos para o capítulo 7. Aqui a dificuldade é que a Bíblia não deve ser interpretada literalmente. E os depoimentos dizem assim: considero boa parte dos ensinamentos bíblicos historicamente imprecisos, disse Charles, um banqueiro de investimentos. Não sabemos com certeza se a Bíblia realmente relata o que de fato aconteceu. Você tem razão, Charles, respondeu Jacqueline, uma moça que trabalha na área financeira. Meu maior problema com a Bíblia, porém, é o fato de ela ser culturalmente obsoleta. Grande parte dos seus ensinamentos sociais sobre as mulheres, por exemplo, é socialmente retrógrada. Por isso, é impossível aceitar a Bíblia como autoridade absoluta, a exemplo do que fazem os cristãos. Então, aqui tem duas críticas, né? Uma é a questão da historicidade e a outra questão é a da desatualização cultural, por assim dizer, né? Que é essa segunda crítica. E Tim Keller vai começar o capítulo tratando de uma experiência pessoal dele, né, com a questão do Jesus histórico versus o Jesus divino, né, que foi algo que trouxe certa crise para ele, né, as pessoas colocando Jesus como uma pessoa sem a questão da divindade, né, localizada num certo tempo, mas que depois ele foi tendo outros contatos, né, que foram trazendo mais esclarecimento para ele. E ele fala bastante nesse capítulo sobre o livro e filme O Código da Vinci, né, que trouxe vários questionamentos depois, né, que foram lançados sobre a pessoa de Jesus, sobre a veracidade das escrituras, né, tudo a partir de um livro de ficção, né, mas que usou bases de alguns livros não canônicos, né, alguns livros apócrifos, alguns ditos evangélicos que foram escritos muito tempo depois. Então, ele diz que a fé cristã se exige que se creia na Bíblia, né? Ponto. Essa é uma grande pedra no sapato de muita gente, né? Porque tem muita gente que queria crer em Deus, crer em Jesus, né? Que foi um cara legal, mas crer na Bíblia aí já é demais, né? Aí já é difícil, já é complexo, como a moça falou, é desatualizado, eu não posso acreditar nessas histórias de fato que aconteceram nesse tempo, eu não tenho certeza disso. E isso tem muita gente assim que está dentro das igrejas, né? Que se professa cristão, mas não acredita na Bíblia. Mas a fé cristã, ela está alicerçada na palavra do Senhor, né? Nós cremos assim. Até essa questão da reforma traz isso, né? Do solo escritura, que nós estamos alicerçados no que a palavra de Deus diz. Ele conta aqui, né, a experiência de como ele, ah, na igreja dele, o sermão é sempre baseado no texto bíblico, né? E para a gente, assim, a gente pode até pensar, "Oxe, mas não é sempre baseado no texto bíblico, mas é sabido, né, que muitas igrejas, assim, na Europa, pós-cristã, que têm abandonado os fundamentos da fé, que têm abandonado, né, a crença na Bíblia, muitas vezes os sermões são baseados em palavras de sábios, palavras, né, de pessoas importantes, e os sermões são mais como se fossem palestras motivacionais, né? Mal se fala em Jesus, mas mal se fala na Bíblia, infelizmente, né? Isso tem acontecido em muitas igrejas, e aqui no Brasil, a gente sabe que em muitos lugares já acontece assim, né? Às vezes a pessoa até lê a Bíblia, mas o sermão foge completamente do que foi lido, né? Vai para outros lugares, vai para um apelo emocional, vai para, né, apelar para as necessidades pessoais das pessoas. E ele diz aqui que o sermão na igreja dele é baseado no texto bíblico e que os visitantes se surpreendem, até ficam chocados ao atentar para a Bíblia com tamanha diligência. A maioria diria estar ciente que existem ótimas histórias na Bíblia, mas que não se pode interpretá-la literalmente. O que querem dizer é que a Bíblia não é inteiramente confiável, pois algumas partes, talvez muitas ou a maioria, são cientificamente impossíveis, historicamente duvidosas e culturalmente retrógradas. Ele diz aqui que a gente já examinou a questão da ciência no capítulo anterior, e nesse ele vai falar dessas outras. Em primeiro lugar, né, ele trata aqui da questão da historicidade, né, dessa exploração da questão da veracidade
a precisão histórica de cada parte da Bíblia. E tem uma nota de rodapé bem interessante aqui, na página 130, né? Ele diz que é importante, né? Quando ele vai se perguntar se é possível ter certeza de que os evangelhos, os relatos do Novo Testamento sobre a vida de Jesus, são historicamente confiáveis. E aí essa notinha de rodapé diz assim: eu não estou aqui tentando defender a completa confiabilidade da Bíblia, mas apenas que o retrato que ela faz da vida e dos ensinamentos de Jesus é historicamente preciso. Sendo assim, podemos tirar conclusões sobre quem é Jesus a partir de informações que ela nos dá. Se no final pusermos nossa fé em Jesus, então o conceito que ele tinha da Bíblia se tornará o nosso, ou seja, é confiável. Pessoalmente, encaro toda a Bíblia como confiável, não porque eu possa de alguma forma provar que tudo seja verídico. Eu a aceito porque creio em Jesus e essa era a sua visão da Bíblia, né? Então, como a gente sabe, ele está escrevendo aqui tanto para cristãos como para céticos, né? Então, ele vem dizer, olha, eu estou tratando aqui principalmente da historicidade do Evangelho, né? E a partir disso, né, da historicidade precisa dos evangelhos, se eu creio em Jesus, então eu vou crer no que Jesus disse sobre toda a sua palavra, né? Eu vou confiar em tudo isso. Então, se parte, o fundamento para que a gente creia na palavra de Deus é Cristo, né? A mesma questão que ele trouxe na ciência, né? Se a gente vai buscando por outras partes crer em Cristo, a gente está buscando outros caminhos para ter acesso a Ele, né? E Ele é de onde a gente precisa partir. Ele diz na página 132 que as datas de composição dos evangelhos são tão remotas que elas não poderiam ser lendas. Aqui ele trata sobre a datação dos evangelhos, né, desses escritos, e de como tinham testemunhas oculares da vida dos ensinamentos de Jesus ainda vivas, né? Eram pessoas que poderiam ter se levantado contra esses escritos, contra esses ensinamentos, se eles não fossem verdadeiros, né? Então, o fato de os evangelhos, as cartas de Paulo terem sido escritas 30, 40, 50 anos após a morte e ressurreição de Cristo, faz com que tivesse muita gente que conviveu com Jesus viva ainda, né? Pessoas que poderiam ter se levantado e refutado a ideia do que o evangelho estava trazendo. Então, ele conclui essa parte dizendo que os evangelhos foram registrados por escrito cedo demais para que alterações dessa natureza pudessem se consolidar. Esse é o primeiro argumento contra a questão histórica. O segundo é que o conteúdo é tão contraproducente que os evangelhos não poderiam ser lendas, né? Então, existe uma teoria para muita gente que os evangelhos foram escritos pelos líderes da igreja primitiva a fim de promover suas políticas, consolidar seu poder e fortalecer seu movimento. E essa teoria não é nada compatível com o que efetivamente encontramos no Evangelho, né? Aqui na página 136 ele diz: por que teriam os líderes do movimento cristão primitivo inventado a história da crucificação se ela não tivesse ocorrido? Quem quer que ouvisse a mensagem do Evangelho, fosse da cultura grega, fosse da judaica, desconfiaria automaticamente de que o crucificado era culpado de crime, ainda que lhe dissessem o contrário. Por que um cristão inventaria um relato em que Jesus, no jardim do Getsemane, pede a Deus que o dispense de sua missão? Ou por que inventaria uma história em que, na cruz, Jesus pergunta a Deus por que este o abandonou? Essas coisas só haveriam de ofender ou confundir profundamente os candidatos à conversão no primeiro século, que concluiriam que Jesus era um fraco e infiel ao seu Deus. Por que inventar que as mulheres foram as primeiras testemunhas da ressurreição em uma sociedade em que elas eram tão inferiorizadas que os tribunais não admitiam seus depoimentos? Faria mais sentido, se você fosse inventar a história, contar com o testemunho de homens influentes da comunidade quando Jesus saísse do túmulo. O único motivo plausível para a inclusão de todos esses incidentes é eles de fato terem ocorrido, né? Então, ele vai dizer que
é muito contraproducente essa lenda, né? Se isso é inventado, se é criado, foi assim criado de uma forma muito contraproducente para avançar, para ganhar poder, né? Para coagir. A história do Evangelho, né? A narrativa do Evangelho vai totalmente contra essa ideia. Ele vai dizer que, portanto, né? Ele concluindo esse argumento, segundo o que ele tinha apresentado, portanto, ao contrário do Código da Vinci, e de relatos afins, não foram os evangelhos canônicos que bajularam o poder instituído no mundo antigo, mas sim os textos gnósticos. Os evangelhos canônicos, com uma visão positiva da criação material, a ênfase nos pobres e oprimidos, é que ofendiam a visão dominante no mundo greco-romano. Os evangelhos canônicos não só nos apresentam a imagem do Jesus original, historicamente muito mais digna de crédito, mas também encerram um corajoso desafio à cosmovisão de seus leitores gregos e romanos. Ele, continuando falando nessa questão da lenda, né, disse que o gênero literário dos evangelhos é tão detalhado que eles não poderiam ser lendas. Ele cita Lewis, né, e Lewis diz que a ficção antiga em nada se parece com a ficção moderna, porque a ficção moderna busca elementos de realidade, contém detalhes e diálogos que passam a sensação de um relato feito por uma testemunha ocular. E que a ficção antiga não buscava esses elementos, né? Ela não buscava apresentar isso para incluir, né, o ouvinte ou o leitor na cena. Acontecimentos vibrantes e importantes podem ficar em nossa lembrança durante décadas se forem recapitulados e ou narrados vez após vez. Acrescente o fato no mundo antigo que se esperava que os discípulos memorizassem ensinamentos dos mestres e que muitas declarações de Jesus são apresentadas de uma forma que, de fato, destina-se a ser memorizada. E você terá todas as razões para confiar nesses relatos. Então, Tim Keller fala aqui, né, sobre a questão dos detalhes, né, da almofada sobre a qual Jesus dormia, da quantidade de peixes, dele escrevendo com o dedo no chão, de detalhes que não vão acrescentar grande, né? Como a gente diz, um plot twist, né? Vai pegar e você vai ter uma reviravolta em cima do número de peixes. Não tem. Mas são elementos que estão ali porque marcaram as pessoas que estavam presentes, marcaram os discípulos, né? A forma como eles estavam vivenciando isso e experienciando, né, esse momento que eles passaram nos relatos deles, né, esses detalhes nas histórias. Se os céticos em relação à Bíblia estiverem certos, os discípulos devem ter sido arrebatados ao céu imediatamente após a ressurreição. Somente assim, os elementos lendários poderiam ser incorporados à história de Jesus na época em que os evangelhos foram escritos. Mas isso, por certo, não ocorreu. Assim, por ironia, enquanto a mídia popular promove relatos da vida de Jesus baseados numa avaliação altamente cética de especialistas em Bíblia, surgida um século atrás, os verdadeiros alicerces de tal avaliação vêm sendo rapidamente solatados. Então, a gente vê aí, né, as pessoas encontrando essas avaliações, esses especialistas, esses relatos super recentes e difundindo, espalhando isso, enquanto os alicerces, né, que a gente tem estão sendo descreditados. Então, nessa primeira parte desse capítulo, Tim Keller traz a questão da historicidade, né? Tanto em relação a ser lenda, ser invenção, ser, né, criada pelos discípulos, quanto também em relação à questão da confiabilidade histórica. Vocês querem comentar algum trecho que eu não falei dessa primeira parte do capítulo? Bri, Radassa, Nilza, fiquem à vontade, tá, gente? Se quiserem, pode escrever no chat também. Ele continua, então, agora, né, falando da perspectiva cultural, que é a crítica, né, de que existem textos, elementos, ensinamentos que são retrógrados,
que apoiam a escravidão, apoiam a submissão das mulheres, e que isso soa infame aos cidadãos contemporâneos, né, que encontram dificuldades para aceitar qualquer outra parte da mensagem bíblica. E nessa parte, Tim Keller vai dar alguns conselhos, né, para as pessoas que têm essas dificuldades. Um dos primeiros conselhos que ele traz é o seguinte: muita gente foge automaticamente de qualquer ponderação sobre a Bíblia depois de encontrar uma passagem bíblica deste tipo. Aconselho-os, em vez disso, a ir com calma e examinar várias perspectivas diferentes quanto à questão que os incomoda. Assim, vocês serão capazes de ler, aprender e usufruir da Bíblia, ainda que continuem a se debater com alguns de seus conceitos. Ele vai aconselhar que a pessoa pense, né? Porque tem gente que, quando se depara com uma questão que não sabe lidar, né? Como aquele traz aqui, a questão da escravidão, né? Onde aparece o versículo: escravo, obedeceu aos vossos senhores, em Efésios 6. Tem gente que eu finge que não viu, né? Porque, não, isso aí tá mexendo comigo, então eu vou passar. E tem gente que fecha a Bíblia e não quer mais saber. E ele vai dizer: olha, pense, né? Pondere, examine várias perspectivas quanto à questão que vocês vão ser capazes de ler, aprender, né? Ainda que você continue se debatendo. Ele não está dizendo que vai ser solucionado imediatamente, né? Mas que a pessoa deve ponderar. E aí ele vai explicar a questão da escravidão, né? Ele vai trazer alguns elementos, ele vai trazer alguns pontos, né, de diferença de como era a escravidão no tempo bíblico e como nós estamos mais familiarizados com a escravidão, né, eh, do Novo Mundo, né, depois das grandes navegações, que eram diferentes. Então, aqui ele vai trazer outro conceito na página 143, né, quando pessoas continuam achando os textos ultrajantes e retrógrados. Ele diz: insisto para que vejam que a oposição que elas fazem a alguns textos pode decorrer de uma crença irrefletida na superioridade do momento histórico em que vivem em relação aos outros. Não devemos universalizar nossa época, assim como não devemos universalizar nossa cultura. Pensemos na implicação do termo retrógrado. Rejeitar a Bíblia como retrógrada é parte do princípio de que chegamos a um momento histórico decisivo que serve de referência para detectar tudo que é retrógrado e tudo que é progressista. É claro que essa crença é ignorante e exclusivista, tanto quanto as ideias da Bíblia, que a pessoa considera ofensiva. Então, ele vai mostrar como esse argumento é contraditório, né? Porque a pessoa está exclamando para si uma superioridade do tempo presente, né? Avaliando a Bíblia a partir de hoje, dizendo que a gente está num momento muito superior. E aqui na página 144, ele traz, né, a diferença de como um cidadão britânico e um cidadão anglo-saxão teriam um comportamento diferente em relação a dois textos da palavra, né? Ele diz que, por mais que são povos que viveram na mesma região, o fato deles terem vivido em épocas distintas faz com que eles se familiarizem com uma parte do texto, achando a parte do texto ok, e o outro, né, que é mais moderno, acha um absurdo, e outra parte do texto, os povos anglo-saxões achariam, né, ultrajantes, enquanto os britânicos achariam de boas acreditar naquilo. Né? Então, ele vai dizer, olha, nós vemos aqui justamente como nós partimos dos conceitos dominantes da nossa cultura. Como, então, podemos usar como parâmetro a referência atual sobre o que é progressivo para decidir quais partes da Bíblia são válidas e quais não são? Muitas crenças de nossos avós e bisavós parecem hoje tolas e chegam a nos envergonhar. Esse processo não parará agora. Nossos netos também rotularão de ultrapassadas várias noções que temos. Não seria trágico descartar a Bíblia com base em uma crença que logo parecerá frágil e equivocada? Manter-se longe do cristianismo porque parte dos ensinamentos bíblicos lhe parece ofensiva é uma postura que pressupõe que, se Deus existe, ele não pode ter nenhuma visão que incomode você. Será que isso faz sentido?
devemos ter certeza de que sabemos distinguir entre os principais temas e mensagens da Bíblia e os seus ensinamentos menos essenciais. A Bíblia fala de pessoas e da obra de Cristo e também ensina como as viúvas devem ser tratadas na igreja. O primeiro tema é muito mais fundamental. Em sua ausência, os ensinamentos secundários não fazem sentido. Por isso, temos de encarar os ensinamentos bíblicos na ordem correta, né? Então, mais uma vez, ele está puxando a mesma ideia de que o fundamento central para a gente ler a Bíblia, para a gente crer na palavra de Deus como um todo, é Cristo, né? Que o tema de Cristo está no centro para a gente poder, para as outras coisas fazerem sentido, para as outras coisas terem uma base sólida. Ele diz que se Jesus é o Filho de Deus, precisamos levar a sério seus ensinamentos, incluindo a confiança de que ele depositava na Bíblia como um todo. Se ele não é quem afirma, por que iríamos nos importar com o que a Bíblia diz a respeito de qualquer outro assunto? Por isso é importante levar em conta as afirmações essenciais da Bíblia sobre quem Jesus é, se ele ressuscitou ou não dos mortos, antes de rejeitá-la como base em seus ensinamentos menos essenciais e mais polêmicos. Então, dessas dificuldades, a gente sempre deve voltar para essas questões centrais, né? Para a pessoa de Cristo, para a gente se amparar nele, né? Ele que é a rocha, né? Ele que é essa pedra angular, né? No qual os ensinamentos se apoiam, no qual a igreja se apoia. Em que ela diz uma Bíblia confiável ou um Deus de estéreo. Aqui ele vai trazer um filme chamado As Esposas de Stepford, onde os homens decidem transformar as esposas em robôs que jamais contrariam a vontade dos maridos. As esposas de Stepford eram lindas e obedientes, mas ninguém descreveria um casamento assim, com uma relação pessoal e de intimidade. Ele vai dizer que se nós permitirmos que nossas crenças irrefletidas sabotem nossa confiança na Bíblia, o preço poderá ser muito alto, né? Se a gente quer ter a Bíblia, né, a nosso gosto, né, que tem as partes que a gente gosta, que não nos desafie, que não nos corrija, como é que a gente vai ter um relacionamento pessoal com Deus que vai nos contrariar, que vai nos desafiar, que vai nos corrigir? Em qualquer relacionamento verdadeiro, um precisa ser capaz de pensar diferente do outro, né? E aqui ele dá exemplo justamente do marido e da esposa. Ele fala aqui do famoso anacronismo histórico, tentar trazer para a nossa época conceitos totalmente distintos de outras épocas. Isso. No caso, o problema não é o cristianismo, que deve ser questionado, mas os homens, nessa parte da cultura, sim, né? Se faz esse anacronismo, se lê esses textos milenares com os olhos do presente, né? Se lê também sem o embasamento por trás, né? Da ordem criacional, da vontade de Deus, do que tens proposto, né? Se faz um recorte que é ler a partir da cultura de hoje, né? E não me desagradar, né? Que é isso que ele termina o capítulo falando. O que acontece? O que será que acontece quando você elimina da Bíblia tudo que ofende sua sensibilidade ou contraria sua vontade? Se escolher aquilo em que deseja crer e rejeitar o restante, como será possível ter um Deus que venha contradizer você? Não será possível. Você acabará com um Deus de Stepford, basicamente um Deus criado por você, e não um Deus com quem você possa se relacionar e interagir verdadeiramente. Somente se o seu Deus puder dizer coisas que o façam se sentir ultrajado e obrigar você a lutar, você saberá que tem um Deus real e não algo que sua imaginação criou. Por isso, uma Bíblia inquestionável não é inimiga de um relacionamento pessoal com Deus, mas um pré-requisito para ele, né? Tem até um pastor que fala, né? Se a sua percepção de Deus nunca lhe contraria, você não está crendo no Deus da Bíblia, você está crendo numa versão superior de si mesma, né? Numa versão avançada, uma versão evoluída de si mesmo, né? Se esse Deus nunca lhe contraria, nunca, né, lhe desafia, então a gente está crendo num Deus que a nossa imaginação criou. E a gente precisa lidar com esses desafios da palavra do Senhor, né? Mas sempre lembrando, né,
aquela frase ficou muito marcada para mim, né? Que a Bíblia suporta o peso das nossas dúvidas, dos nossos questionamentos, né? Muitas vezes não vai responder, mas ela suporta o peso da nossa dúvida, da nossa angústia, né? De não entender certas coisas, mas poder confiar no Senhor e descansar, né? A gente encontra alívio mesmo em meio à angústia. Por fim, temos a intermissão, né? Alguém quer falar alguma coisa antes de passarmos para essa partezinha? Não há a intermissão, é uma parte que está entre as duas partes. Eu sendo super redundante, né? Entre a primeira parte, que é sobre o salto da dúvida, né? E a segunda parte, onde ele vai tratar dos fundamentos da fé, né? Então, essa intermissão, ele diz, olha, a primeira missão é argumentar que não existem motivos suficientes para desacreditar o cristianismo, mas uma coisa diferente é argumentar que existem motivos suficientes para acreditar nele. E é isso que ele vai fazer na segunda parte do livro. Essa, essa intermissão aqui, ele vai dizer, né, o que é cristianismo, qual cristianismo ele está tratando, né? Ele vai falar da racionalidade, da posição que ele adota para tratar desses assuntos e sobre como a gente vê Deus, né? Como é que a gente vê, como a gente enxerga Deus, não vê literalmente de olhar, né? Mas de como a gente percebe Deus, né? Então ele começa dizendo, qual o cristianismo, né? Em primeiro lugar, qual o cristianismo? Porque, visto de fora, várias igrejas de tradições cristãs podem parecer extremamente distintas, quase religiões diferentes. Mas ele vai dizer que isso ocorre, primeiro, pelo fato dos cultos públicos serem diversos, pelas formas culturais serem distintas, então existe essa influência cultural, como a gente viu até no capítulo, né, de como o cristianismo ele se adapta, né, a várias culturas, e outra razão são os grandes cismas teológicos, né, e ele dá uma passada aqui sobre esses cismas, né, da Igreja Ortodoxa, da Igreja Católica, posteriormente a Igreja Protestante, a Igreja Católica, e ele vai dizer que, apesar desse cisma e dessas distinções, todos os cristãos que levam a sério a verdade e a doutrina concordarão que tais diferenças entre a igreja são altamente relevantes, mas existem doutrinas centrais que todos eles professam e concordam, né? Então ele traz aqui, por exemplo, os credos niceno, o apostólico, o calcedoniano e o atanasiano, né? Como credos que apresentam a visão cristã fundamental da realidade. Esses ensinamentos tornam os cristãos muito mais parecidos do que diferentes. Então, ele diz que, para os fins, né, que ele se propõe nesse livro, ele define cristianismo como o corpo de crentes que professam esses grandes credos. Né, esses aqui que ele citou, tem relação ao Deus Trino que criou o mundo, à humanidade caída, ao Deus que vem nos resgatar na pessoa de Jesus Cristo, por sua morte e ressurreição, efetua a nossa salvação, né, de modo que possamos ser recebidos pela graça, que ele fundou a igreja, seu povo como um veículo para o meio do qual dá prosseguimento à sua missão de resgate, reconciliação e salvação, e que no final dos tempos Jesus voltará para renovar os céus e a terra, eliminando do mundo todo o mal, a injustiça, o pecado e a morte. Então ele diz, todos os cristãos acreditam nisso, mas se você começar a fazer algumas perguntas, né, você vai ver diferenças, né, que a gente chama de secundárias e que se direcionam para certas denominações. Mas ele diz que vai partir disso, né, para o que ele vai abordar. E que, claro, ele vai fazer como cristão protestante. Então, a visão dele vai partir de um cristão protestante, apesar que ele diz que vai tentar suspender algumas crenças na escrita, né, sobre o presbiterianismo, né? Ele não vai enfatizar tanto a questão da denominação dele, mas da visão do cristão protestante. Em seguida, ele diz que racionalidade, né? Ele traz aqui a crítica ao racionalismo forte,
né, que é algo no que se baseiam muitos cientistas como Dawkins, onde existe um princípio de verificação, né, que se prove racionalmente pela lógica ou empiricamente pela experiência dos sentidos, né, e que as coisas só podem, né, se estabelecer como verdadeiras a partir disso. E ele vai dizer, né, que existem falhas, né, que a gente já viu até em outros capítulos, né, que é contraditório, que ela mesma é contraditória ao seu pressuposto. Ele diz que a grande maioria considera praticamente, né, de alguns filósofos, considera praticamente impossível defender o racionalismo forte, porque ele mesmo não satisfaz as suas próprias expectativas, né? Então, ele diz que a questão da perspectiva neutra também é duramente criticada, né? Não tem como se adotar uma perspectiva neutra, porque todo cientista, todo filósofo parte de um contexto social, de experiências, né? Ele não tem como ser neutro para estudar algum construto, alguma ideia, algum conceito. Ele diz que vai adotar, então, a abordagem chamada racionalidade crítica, que parte do princípio de que existem argumentos que muitos indivíduos racionais, se não a maioria deles, acharão convincentes, mesmo na ausência de qualquer argumento capaz de convencer a todos, independente do ponto de vista de cada um. Né? Esse é o tipo de frase que a gente tem que ler 3, 4, 5 vezes para entender o que ele está querendo dizer. Ele fala que essa racionalidade crítica parte do princípio de que alguns sistemas de crenças são mais razoáveis que outros, mas todos os argumentos são racionalmente evitáveis no fim. Ou seja, sempre será possível encontrar um motivo para fugir deles que não tenha por base o preconceito ou a teimosia. Não obstante, isso não significa que não possamos avaliar crenças, mas apenas que não devemos esperar provas conclusivas e exigi-las é injusto. Nem mesmo os cientistas agem assim. Ele vai falar, né, que vai usar essa abordagem para tratar desses fundamentos da fé, né? E esse capítulo eu acho que a gente precisa talvez reler realmente algumas vezes sobre a racionalidade crítica para entender, né, o que é que ele vai estar fazendo, como ele vai estar fazendo. Mas ele continua aqui dizendo que a noção de que existe um Deus leva-nos a esperar o que observamos, a existência de um universo que sofre a ação de leis científicas e contém seres humanos com consciência e senso moral permanente. A teoria da inexistência de Deus, contudo, defende ele, não nos leva a esperar nenhuma dessas coisas. Por isso, a crença em Deus oferece uma condição empírica superior e, comparada a alguma outra explicação para as coisas, explica e justifica melhor aquilo que observamos. Nenhuma noção de Deus pode ser provada, ele diz, mas isso não significa que não possamos ponderar os fundamentos de várias crenças religiosas e descobrir que algumas, ou mesmo uma única, seja mais razoável. Ele vai trazer nessa parte, né, justamente essa questão da abordagem, né, de que ele vai explorar esses aspectos, essas noções, mas que ele está considerando que algumas são mais superiores, né? Tem princípios de valores envolvidos, tem juízo de valor envolvido. E, por fim, ele vem falar sobre Deus, o teatrólogo, né? Que é uma analogia muito interessante, que ele diz, parte aqui até de um comentário de C.S. Lewis, né? Alguns dizem que nesse caminho para abordar a questão da existência da natureza, né? Ele disse que um cosmonauta russo, quando voltou do espaço, relatou que não havia encontrado Deus. C.S. Lewis respondeu que isso se assemelhava a Hamlet subindo ao sótão do seu castelo em busca de Shakespeare. Ele diz que se Deus existe, ele não há de ser um objeto do universo passível de ser levado a um laboratório e analisado por meio de métodos empíricos. Ele vai se relacionar conosco da mesma forma que um teatrólogo se relaciona com os personagens de sua peça. Nós, os personagens, talvez sejamos capazes de conhecer razoavelmente bem o teatrólogo, mas apenas na medida em que o autor decida inserir na peça informações sobre si próprio.
Por isso, em nenhuma hipótese poderíamos provar a existência de Deus como se ele fosse um objeto integralmente contido em nosso universo, como acontece com oxigênio e hidrogênio ou como uma ilha no Pacífico. Ele também fala aqui de como C.S. Lewis fala de que crê em Deus como crê que o sol nasceu. Não apenas porque vê o sol, mas porque por meio do sol ele vê tudo mais. Então ele diz que é, essa é a noção que nós devemos ter de Deus no mundo, né? Não como um objeto que a gente pode pegar e explorar, né? Aí eu vou encontrar Deus nisso e eu vou pegar e explorar, mas como um autor, né, que se insere e também aquele que ilumina todas as outras coisas, né? Ele diz que se o Deus da Bíblia existe, ele não é um homem no sótão, mas sim o teatrólogo. Isso significa que não seremos capazes de encontrá-lo como se fosse um objeto passivo, sujeito à investigação empírica. Em vez disso, precisamos descobrir as pistas de sua realidade que ele inscreveu no universo. E isso nos inclui. É por isso que, se Deus existe, é de se esperar que descobramos seu apelo às nossas faculdades racionais. Se fomos feitos à sua imagem como seres racionais, individuais, deve haver alguma sintonia entre sua mente e a nossa. Isso também significa que sozinha a razão não basta. O teatrólogo pode ser conhecido somente por meio das revelações que ele faz. Então, não basta a nossa razão, não basta a gente explorar, a gente buscar, a gente, né, caçar, mas o que nós precisamos é da revelação do próprio autor, né, a revelação de Deus. Precisamos olhar a Bíblia e ver o que ela diz a respeito de Deus e da condição humana. No entanto, da perspectiva cristã, a prova definitiva da existência de Deus é o próprio Jesus Cristo. Se Deus existe, nós, personagens de sua peça, devemos ter esperança de que ele inclua algumas das informações a seu respeito na peça. Mas os cristãos acreditam que ele fez mais do que isso, mais do que fornecer informações. Ele próprio se incluiu na peça como protagonista da história, quando Jesus nasceu em uma manjedoura e ressuscitou dos mortos. É com ele que temos de nos relacionar. Essa parte é linda, né? Fantástico. Pensar que o Senhor não só, né, revela de si na palavra, na criação, como Paulo diz, mas que ele mesmo, né, encarnou em pessoa para mostrar Deus, né, para que possamos ver ao Pai. E a partir disso, né, nós passaremos então para os fundamentos da fé, caso essa próxima semana na leitura, né? Essa parte, tanto científica, histórica e cultural, elas são bem, às vezes, específicas, né? Quem tem mais contato com esses estudos, às vezes se identifica mais, né? Com essas discussões da ciência, com essas discussões históricas ou com essas discussões da cultura. E essa parte da intermissão, né, ele vai fazer essa ponte para ligar as partes, né? Mas Kelly sempre fechando aqui, trazendo a pessoa de Cristo, né? Sempre nos convoca a olhar para Cristo, né? Seja para a gente lidar com as nossas dúvidas em relação à ciência, à história, à confiabilidade da Bíblia, as questões culturais, as questões que nos angustiam, que nos, né, nos colocam em crise, realmente, e ele sempre aponta para Cristo, né? E aqui também na questão da crença em Deus, né, de explorar Deus, de buscar Deus, mais uma vez, que ela diz, temos Cristo, né, o Verbo encarnado, habitando no meio de nós. Então, meninas, que a gente possa, né, a partir disso, partir para os próximos capítulos, né? Eu recomendo que talvez a gente releia realmente essa parte, né, da questão da racionalidade crítica, essa parte da intermissão, para ficar bem fixado, né, o que é que ele quer dizer, qual cristianismo ele está falando, qual a abordagem que ele vai levar aqui e de como esse Deus se revela em nosso meio, né? Vocês querem falar alguma coisa? Eu quero. Estão me ouvindo? Tá me ouvindo? Eu ia fazer só um comentário que, assim, no próprio livro, né, no começo, ele fala que
esses argumentos, né, de dúvidas, questionamentos, fazem com que a gente se coloque no lugar dessas pessoas, né, que têm essas dúvidas, que têm esses questionamentos. E esse é um ponto que tem me feito refletir bastante, porque em confrontos, né, conversando com pessoas que não têm a mesma fé, a nossa fé, né, em Deus, em Cristo, é bem difícil para eu me colocar no lugar da pessoa, assim, porque por vivência pessoal mesmo, por pensar assim, não, é a verdade, a Bíblia é a verdade, eu acredito, é a verdade, assim, e sem ter muito o que falar, né, sem ter muito o que argumentar, por essa dificuldade, né, de tentar entender o porquê, né, da pessoa pensar da maneira que ela pensa, a cosmovisão dela, né, e várias das dúvidas que o autor traz no livro, que me faz pensar, assim, realmente, né, tentar me colocar no lugar da pessoa e não só afirmar o que eu acredito, porque é o que eu acredito, simplesmente, né, tipo assim, não, gente, é isso, ponto. Também tem sido bem interessante a leitura nesse ponto. É verdade, Radassa. Lá no começo ele diz, né, para a gente fazer esse exercício, né, de tentar se colocar no lugar do outro, para que a gente seja mais compreensivo até, né, quando a gente vai defender a fé, para a gente não ser, né, arrogante na nossa postura, para a gente não porque Deus mandou e é assim mesmo em ponto, né? A pessoa não acredita nem em Deus, então como é que ela vai acreditar que Deus mandou, né? É alguma coisa assim. E às vezes a gente está familiarizado, né, com o estudo, com essa questão da cultura bíblica, a questão da época, né, o conhecimento dos povos, a gente às vezes está, né, procurando saber mais disso, a gente às vezes está, né, com a fé ali firme, com o alimento, né, sendo trazido os pastores com os livros, com a igreja mesmo, e a gente quer, às vezes, que a pessoa que não tem isso, né, do nada diz, não, realmente, você está dizendo que a Bíblia, né, às vezes a gente quer que ela dê esse outro salto, né, sem perceber nela mesmo essas outras questões, né, esse salto de fé, como Kelly diz, né, então tem sido muito interessante mesmo, como você falou, fazer esse exercício, né, de se esticar, assim, de pensar de uma forma diferente. Mas alguém quer comentar alguma coisa, gente? Podem escrever, se quiserem, tá? No chat. Tranquilo. Bom, se não há, então vamos orar. Vamos orar para a gente encerrar hoje. Alguém quer orar? Então eu oro. Eu posso, Oi? eu posso orar? Pode orar, Nilzara? Vamos. Deixa eu ligar a câmera aqui. Senhor Deus, amado Pai, louvado e exaltado seja somente o teu nome, Senhor. Graças te damos, ó Pai, por esse privilégio que nós tivemos de aprender um pouco mais, Senhor. Obrigado, Senhor, por aprender junto com essas meninas. Que o Senhor continue nos abençoando, nos dando sabedoria e que juntas possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém.